né, através da nossa coordenadora Ana Michele, para falar um pouquinho para a comunidade, divulgar um pouquinho sobre o trabalho que nós fazemos no Pequeninos do Senhor. Esse trabalho de evangelização tão importante que acontece sempre nas missas das 10h30, né? Um trabalho de pré-catequese, que a gente acaba direcionando para crianças de 3 a 7 anos. Então, antes delas entrarem na catequese, elas participam desse momento durante as missas das 10h30. Esse projeto, ele está aqui na nossa comunidade desde 2013. Ele não é tão novinho, né? Já fazem 13 anos que a gente possui o projeto aqui. Eu, como participante desse projeto, fico muito feliz, porque eu estava lá quando começou, né? Em 2013, foi uma jovem, a Heloísa Esbrícia, que trouxe essa proposta, né, para o padre na época, e que cativou outras jovens a participar. Eu não era tão jovem, mas fui cativada. E também iniciei junto com elas esse trabalho, né? E ele continua durante esses 13 anos e ele continua se renovando, né? É um trabalho diferenciado, onde que as crianças, né, durante a Santa Missa, elas vão vivenciar o Evangelho de uma forma diferente, através, né, de uma palavra clara, simples, dinâmica, né? Eles vão ouvir o Evangelho do dia. A gente faz algumas brincadeiras, algumas atividades, para que eles compreendam, né, e que possam amar cada vez mais a Jesus, né? E para que esse trabalho ele continue, a gente precisa muito do auxílio de novas, né, voluntárias ou voluntários que desejam, né, nos ajudar. Precisamos de mais catequistas para que esse trabalho, né, tenha continuidade aqui. É um sonho a gente também ter em outros horários de missa, mas hoje a gente consegue manter só nas missas das 10h30. Então fica um convite para qualquer idade, né, jovem, pessoas mais adultos, idosos, que gostariam de participar, né, desse momento com os nossos pequenos, de levar a palavra de Deus, né, auxiliá-los nessa caminhada de fé. Então fica um convite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, eu falo hoje em nome, né, do grupo de leitores. Hoje é coordenado pela Alessandra, e aí, como ela recebeu um convite, ela me fez o convite. Também me sinto honrado de poder falar em nome de todos, né? Apesar de hoje não ter participado da liturgia como leitor. É uma atividade pastoral que faz parte da nossa vida, né? Todos nós que passamos a participar de uma Santa Missa, em algum momento vamos encontrar com a palavra de Deus no rosto de uma pessoa e na voz de uma pessoa da comunidade. E o chamado do leitor é esse, né? É proclamar a palavra de Deus e dar a essa palavra também um rosto, né? Esse sentimento, esse preparo que nós temos. O padre pediu para dar um testemunho, né? Eu participo como leitor já desde a época de grupo de jovens. Então vocês já começam a entender que o leitor é desde que eu comecei a aprender a ler, né? Se eu consigo ler, eu posso subir aqui e dar a voz à palavra de Deus para que os outros também consigam, né, dela receber as graças. E no grupo de jovens a gente fazia as leituras, como fazemos aqui, e foi por meio da leitura que eu conheci minha esposa, né? Eu lembro até hoje dela entrando na igreja. Eu participava do grupo de jovens ali na São João Batista. Me lembro dela entrando pela paróquia. Eu falei, não, vamos convidá-la para o grupo de jovens, sem, né, outra intenção. Chamamos ela participou, ela estava com uma amiga, as duas participaram do grupo de jovens, aí começamos a namorar, já estamos há 21 anos, né, namorando, 18 de casados na próxima semana. Mas esse é só um testemunho que mostra que a leitura durante a Santa Missa faz parte da vida de todos nós, né? Então não precisa ser locutor, né, não precisa ser um orador, precisa ler. Ou, eu também estava pensando, né, vocês perceberam que em nenhuma das missas também temos aquele intérprete de Libras, né? Também não temos isso. Então, aquelas pessoas que
tem esse chamado, essa vontade de manifestar por meio da sua voz ou pelos sinais, né, pelos gestos, a palavra de Deus, é convidado. Lógico que ao longo da vida, subir no ambão e proclamar a palavra também nos prepara lá para fora. Então, assim, vocês que são jovens, adolescentes, vocês que têm filhos, né, pequenininhos, encorajem eles a vir aqui. Conversa com a Alessandra, né, que é a nossa coordenadora. Vocês podem falar com qualquer um dos ministros. Nós vamos encaminhar a Alessandra vai incluir na escala. Mas é um bom primeiro passo para uma criança, para um adolescente, vir aqui fazer, proclamar a palavra de Deus. Não vai passar vergonha, porque eu ainda não vi, assim, né, em todo esse tempo, alguém ficar bravo por um erro de leitura, mas também prepara para a vida, né? Prepara para se apresentar bem também na escola, depois na faculdade, nos seus trabalhos. É um convite. E você que também eu vou colocar nós de meia idade, mas um pouquinho mais velho, também traz consigo a sua experiência. Quando a gente vem aqui e proclama, né, a palavra de Deus, junto com os nossos gestos, junto com a forma como a gente fala, também trazemos as nossas experiências. Então isso tudo condensa o que é a comunidade, né? Fica o convite, desde a criança que aprendeu a ler, até aquele idoso que consegue, mesmo com dificuldade, subir. A gente ajuda, tem um monte de ministro, não se preocupe. A gente ajuda a subir aqui no presbitério para proclamar a palavra. E se também souber a linguagem de sinais, venha acompanhar, porque acho que seria interessante, né? Deus abençoe, estão todos convidados.